A palavra de hoje tem uma chave especial para a restauração da nossa vida financeira. No dia de hoje, Deus vem nos ensinar como profetizar sobre a nossa vida financeira. Falar em vida financeira, para a maioria de nós, é uma das áreas de maiores preocupações, que muitas das vezes nos assombra ao longo das nossas vidas. Quem de nós alguma vez na vida não passou por momentos em que a preocupação bateu forte por não ter dinheiro para pagar aquela conta? Quando as contas se acumulam e o dinheiro parece escasso, até mesmo o dinheiro que tínhamos de economias guardado precisou usá-lo para enfrentar uma doença inesperada ou algumas outras situações inesperadas que surgiu e teve que gastar. A vida financeira pode ser desafiadora, mas a boa notícia é que Deus nos ensina a confiar na providência divina e profetizar sobre a nossa vida financeira. Em Reis 1, 17, 8, 16, vemos a provisão milagrosa de Deus para a viúva de Sarepta. A passagem diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A palavra de Deus hoje nos dá uma garantia. Deus vem nos ensinar neste momento a entregar para Ele tudo. Essa passagem, por exemplo, que acabamos de ler, Elias, o profeta, recebeu uma ordem direta do Senhor: ir à cidade de Sarepta, em Sidom, onde uma viúva o sustentaria. Começando por aí, Elias não se opôs às ordens de Deus e nem mesmo questionou ao Senhor o porquê na casa de uma viúva. Ele simplesmente, movido pelo Espírito Santo, confiou em Deus
e logo seguiu para a casa daquela viúva, a quem o Senhor ordenou. E nós, quando nos falta algo, como agimos? Questionamos a Deus? Colocamos a culpa no Senhor? Ou confiamos que Ele proverá? Quando Elias chega lá, essa viúva estava colhendo gravetos. Ele pediu água, e enquanto ela ia buscar, ele também pediu um pedaço de pão. A resposta da viúva foi desoladora. Aquela viúva olha para ele e diz: "Meu senhor, eu só tenho farinha e azeite para fazer o último pão para eu e meu filho, para que possamos comer e depois morrer." Difícil, não é mesmo? Mas naquele momento Deus usa da boca de Elias para falar àquela mulher. Ele disse à viúva para não ter medo e fazer exatamente o que ele havia pedido. Primeiro, ela devia fazer um pequeno bolo com o que tinha e trazer para ele. Somente depois disso, ela faria algo para si mesma e para seu filho. Elias profetizou que a farinha na vasilha não se acabaria e o azeite na botija não se secaria, até que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. O profeta naquele momento está querendo ensinar aquela senhora que tem um Deus da providência, um Deus que ensina seus filhos a vencer suas dificuldades com o joelho no chão, com a vida de oração. A viúva obedeceu. Ela fez o bolo para Elias e o milagre aconteceu. A farinha não se esgotou, o azeite não faltou. Durante muitos dias eles comeram da provisão divina. Deus cuidou da viúva e de seu filho de maneira sobrenatural, mesmo quando parecia improvável. Esta viúva nos ensina muito. Ela não conhecia Elias, ela não sabia nada quem era aquele homem. E ela também era uma mulher íntima de Deus, e ela se enche daquela obediência. Deus faz um milagre porque aquela mulher teve fé, porque aquela mulher acreditou que Deus que estava no controle de sua vida, que foi Ele que mandou aquele homem para socorrê-la, porque Ele é um Deus amoroso e olha por aqueles que o buscam. Ele é o Deus que acolhe nossa oração e vê nosso sofrimento. Porém, é tudo no tempo dele, é tudo providência dele. Essa história nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele pode transformar nossa escassez em abundância. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele é capaz de providenciar de maneira extraordinária, assim como fez com a viúva de Sarepta. Deus está pronto para nos surpreender com sua provisão, quando confiamos nele. Deus nos ensina a viver da sua providência, que pode até nos faltar o necessário em nossa casa, que podemos até estar com medo. Mas se quisermos crescer financeiramente, precisamos primeiro entrar nessas palavras de Reis. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa história. A palavra de Deus já diz: sem mim não podem se fazer nada. Em Salmo 91:14 nos diz: pois que se une a mim, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Nesse versículo, Deus promete livrar e proteger aqueles que se unem a Ele com amor e conhecem o seu nome. É uma declaração de confiança e segurança
para todos os que buscam uma relação íntima com o Senhor, entregar nas mãos de quem pode resolver o teu problema. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos sua justiça, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. A passagem que nos diz isto está em Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O grande problema é que muitas das vezes nós queremos colocar o salário em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, as coisas materiais em primeiro lugar. E por isso é uma frustração. E aí, sem Jesus, não tem como aguentar as provações. Também em Provérbios 18:21, a palavra de Deus nos diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quando profetizamos, estamos declarando palavras de vida e esperança sobre nossa situação financeira. Deus quer que usemos nossa língua para trazer mudança e bênçãos. Essa passagem nos lembra da influência poderosa das palavras que proferimos. Nossas palavras podem trazer vida ou morte, bênção ou maldição. Portanto, devemos escolher com sabedoria o que dizemos, pois colheremos os frutos das nossas palavras. As palavras são tão poderosas e fortes que mesmo na época de Jesus, tudo era decretado por palavras. Deus usava das palavras para expulsar demônios, para curar enfermos. Em Filipenses 4:19, encontramos uma promessa poderosa: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Deus não apenas supre nossas necessidades básicas, mas também nos abençoa abundantemente. Quando profetizamos essa promessa sobre nossas finanças, estamos ativando a fé para receber o suprimento divino. A carta de Provérbios também nos ensina a economizar, a também se preparar para os dias que talvez sejam dias difíceis. Diz assim: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Deus está hoje nos ensinando a administrar nosso dinheiro. Você já parou para agradecer a Deus hoje pelo que você tem? Pela saúde, pela comida, pela coberta, pela roupa, por aquilo que Ele proveu? Sem reclamações. Não fique reclamando por talvez hoje não ter uma boa condição financeira. Faça o seu trabalho e esteja sempre em oração com Deus, pois no tempo certo, ainda que as pessoas não vejam, Deus fará coisas extraordinárias por você. Quando você não souber o que fazer, peça para Deus conduzir tudo, para que a situação precária que você está vivendo hoje mude. Às vezes nós perdemos muito tempo querendo descobrir como pagar aquela dívida, como pagar aquela conta. Invista tempo trabalhando, invista tempo rezando, invista tempo pedindo a intercessão da Mãe. E assim vamos ser surpreendidos a cada minuto com a providência do céu. Porque para Deus não tem nenhuma coisa impossível. Não tenha medo de dizer para Ele: Jesus, o Senhor pode tudo. Eu estou precisando disso. Apresenta para Jesus as tuas contas. Apresenta para Jesus
as tuas dívidas. Vem em meu socorro com o que necessito, como o Senhor fez com aquela viúva. Tudo o que eu quero, Jesus, é um emprego. Tudo o que eu quero, Jesus, é pagar as minhas dívidas. Agora fale para você mesmo. Pare de olhar aquilo que não deu certo, mas olha para aquilo que já deu certo, porque eu tenho um Deus que não me deixa só. Eu tenho um Deus que providencia até para os pássaros do céu o alimento. Eu tenho um Deus que me amou tanto que foi capaz de dar seu único filho para sofrer e morrer por mim em uma cruz. Deus me ama e sua presença me consola, porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele sabe resolver. Então que hoje você entregue tudo aquilo que você necessita a Ele. Que essa história nos inspire a confiar na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele é o Deus que nunca falha e sempre provê. Espero de alguma forma ter te ajudado através desse vídeo. Compartilhe com mais alguém que possa ser que esteja precisando dessa palavra hoje. Coloque seu pedido de oração nos comentários. Vamos uns rezar pelos outros. Sua presença foi muito especial para mim até aqui. Espero contar com a sua companhia no próximo vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.